Bom, bem-vindo de volta. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui do hotel que eu tô viajando a trabalho e já faz tempo que eu não falo com vocês aqui, então decidi gravar um vídeo sobre algumas das reflexões que eu tenho tido. Para quem é novo no canal, já deixo aqui o convite para você se inscrever no canal, tá? Curte o vídeo, procura aqui, você vai achar mais de 300 vídeos. Esse canal já tá com perto de 10 anos já. E eu falo muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, sobre carreira também. Hoje eu quero falar um pouco sobre os papéis sociais que a gente acaba exercendo, né? E essa é uma reflexão baseada tanto no que eu escuto dos meus clientes, das pessoas que fazem coaching, que fazem mentoria comigo, como da minha própria vida, né? E eu quero falar de 3 papéis. Então vamos começar falando do primeiro. São papéis que todos nós exercemos, mais ou menos em determinados momentos da vida, né? Eu, como passei dos 40, é um momento em que esses papéis estão muito fortes, muito presentes para mim e para os meus clientes também, porque eu aconselho e faço aí coaching de carreira com muita gente que está numa faixa etária parecida com a minha. E é interessante notar, só um parênteses aqui, é interessante notar como os desafios que as pessoas têm na maneira com que elas vestem essa máscara desses papéis sociais é o mesmo desafio independente da cultura. Então, seja o que eu escuto dos meus clientes aqui dos Estados Unidos, dos clientes do Brasil, clientes da Europa, né? Culturas muito distintas, muito diferentes, mas os desafios são os mesmos. O que cada vez mais reforça a minha convicção de que a gente compartilha essa beleza de ser um ser humano e tem muita coisa que nos torna iguais, né? Então, também é um convite para uma reflexão. A gente está vivendo um mundo muito polarizado, um mundo muito fla-flu, né? De querer separar as pessoas e, na verdade, a gente é muito parecido. A gente tem desafios que, na sua essência, são muito parecidos. Então, a gente tem um potencial enorme para a gente se ajudar também. Um dos papéis que eu quero falar é o papel do provedor ou da provedora, que é um papel que está presente para todos nós aí, né? Então você seja uma mãe de família, um pai de família, se você trabalha e é a pessoa que traz a remuneração para casa, né? Ou às vezes a gente tem visto hoje cada vez mais comum, os dois trabalham, né? Os dois parentes, os dois pais, mães trabalham e tem que trazer aquela remuneração no fim do mês para casa para pagar as contas, para cuidar da família, não só de filhos, filhas, mas muitas vezes de família estendida. Então, esse papel a gente acaba vestindo muito naturalmente, porque a gente está na correria do trabalho, de ter que fazer nossos projetos e tudo mais, e de ter que garantir um nível de performance para continuar tendo o nosso ganha-pão. Mas é um papel social que também traz muita pressão, traz muito peso nas nossas costas, porque todo papel social, toda máscara que eu visto, uma primeira distinção não é quem eu sou de verdade. É algo que eu uso para interagir no mundo, porque a gente precisa de máscaras para interagir no mundo. É lógico, eu não posso me apresentar nos ambientes simplesmente como um ser humano. Quem é você? Eu sou um ser humano. Né? Quem é você? Eu sou o Daniel. Um Daniel, ser humano. A gente sempre acaba utilizando os nossos papéis sociais. Eu sou um pai, uma mãe, eu tenho filhos, né? Um determinado número de filhos, eu moro em determinado local, eu tenho uma carreira assim, assim, assada, trabalho com tal coisa. Então, normal a gente usar essas máscaras para a gente interagir no dia a dia da sociedade. Mas o sofrimento começa a existir quando eu não consigo criar consciência de que eu estou usando uma máscara, eu não sou essa pessoa de verdade. É algo que eu uso, que tem um valor para eu viver no meu dia a dia, porque ninguém aqui vive numa caverna isolado, a gente precisa interagir numa sociedade, mas chega no final do dia, se eu estou num outro ambiente, eu tiro aquela máscara e aí eu vou usar uma outra máscara. Eu posso usar uma máscara do esportista que está fazendo corrida, que está andando de bicicleta. Eu posso ir fazer meditação comigo mesmo. E aí eu tiro todas as máscaras. E aí
Sou eu comigo mesmo, eu com a minha espiritualidade, eu com a minha essência, né? Então, um dos primeiros fatores importantes é a gente criar consciência sobre esse processo. E uma das máscaras que está mais presente, como eu falei, e que se a gente não souber criar uma consciência, se a gente não souber se separar dessa máscara nos momentos certos, é a máscara do provedor, da provedora. Porque aí vira assim, ah, tá tudo nas minhas costas, vai trazer crenças que são alinhadas, que eu tenho que pagar a conta, então eu tenho que aceitar trabalhar com qualquer tipo de trabalho, mesmo que eu não goste do meu chefe, mesmo que eu não goste da minha empresa, eu tenho que aceitar, porque eu tenho conta para pagar. Então veja que todos os papéis sociais, as máscaras que a gente usa, elas vêm juntas com uma série de crenças, uma série de narrativas. Até que ponto, e aí a grande questão que fica é até que ponto eu tenho consciência sobre esse processo e até que ponto essas narrativas são saudáveis para mim, né? Um segundo papel social que está muito presente é o papel da pessoa que tem as respostas, né? O conselheiro, a conselheira. É um papel que eu também tomo muitas vezes no meu dia a dia, até por causa da minha segunda profissão aí como coach, como mentor de carreira. E é um papel importante, né? Como eu disse aqui anteriormente, os papéis, as máscaras que a gente usa não são necessariamente boas ou ruins, se a gente souber utilizá-las, se a gente tiver consciência do processo, né? A partir do momento que eu não tenho mais consciência do processo, eu não uso a máscara me usa. E aí vai começar a trazer dor e sofrimento e vai começar a trazer dificuldades. Então esse papel do conselheiro, da conselheira, é um papel muito bonito, é um papel que a gente se permite ajudar as pessoas, é um papel que vem de uma natureza de querer ajudar, de querer estender uma mão, né? Mas até que ponto, e aí vem o outro lado desse papel, até que ponto eu me permito pedir ajuda, eu me permito estender a minha mão para receber ajuda, né? É um desafio para muitas pessoas que ficam presas nesse papel. Um terceiro papel é o papel que eu já falei aqui algumas vezes no meu canal também, relacionado ao trabalho, é o papel do tarefeiro, da tarefeira. É uma pessoa que está sempre correndo nesse mundo do trabalho, nesse mundo das empresas, seja você o funcionário de uma empresa pequena, média ou grande, ou seja você o empreendedor, a empreendedora, é o tarefeiro que vai sair correndo porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro, tem uma reunião, tem uma listinha de coisas para fazer. E a gente entra nessa correria dia após dia após dia, muitas vezes também no piloto automático, e a gente vai ficando esgotado e vai chegando numa situação em que a gente entra no famoso burnout, que a gente tá assim, acabou a gasolina no tanque, né? Zeramos o tanque, acabou a gasolina, não tem mais energia, para onde que eu vou agora? O que que eu faço? Aí vem uma doença, vem um estresse, uma fadiga, alguma coisa assim, né, que obriga a gente a parar e obriga a gente a prestar atenção no nosso corpo. De novo, não necessariamente a máscara ela é boa ou ruim. O problema está em como eu utilizo essa máscara, em como eu utilizo esse papel social, porque as pessoas que sabem utilizar esse papel social de uma maneira saudável são pessoas que acabam desenvolvendo uma habilidade fantástica de serem muito produtivas, de serem resolvedoras de problemas, de serem pessoas que fazem as coisas acontecer, que consertam as coisas. Então, tem um lado de talento muito forte e atrelado a esse papel social. Mas a gente tem que saber tirar a máscara na hora que precisar. Então, eu já fui comentando e já fui falando um pouquinho do próximo passo que eu quero dar para vocês aqui no vídeo, que é o que eu faço com isso tudo, né? Para onde que eu vou diante disso tudo? O primeiro passo é, como eu venho dizendo, criar consciência. Criar consciência de que máscaras eu uso no meu dia a dia. Eu falei de 3, mas tem outras, né? Até que ponto essas máscaras, esses papéis sociais estão me utilizando e até que ponto eu utilizo e eu decido que está na hora de parar, está na hora de desligar, está na hora do final de semana, está na hora de fazer uma outra coisa, porque já passamos aqui das 6 da tarde, das 5 da tarde. Até que ponto eu crio consciência para que eu possa ter a minha autonomia
em relação a esses papéis sociais. Outro fator muito importante é se permitir se colocar em situações que vão despertar a necessidade por outros papéis sociais, né? Então, no momento em que eu desligo tudo do meu trabalho e eu vou fazer a minha aula de natação, eu vou fazer a minha corrida, eu vou fazer a minha prática de bicicleta, naturalmente aquele ambiente está me convidando a utilizar um papel social diferente, que é o papel social do esportista, é o papel social da pessoa que está cuidando da própria saúde, é o papel dos amigos, porque às vezes eu vou fazer essas atividades junto com meus amigos, com as minhas amigas. Então, se coloque em situações que vão obrigar, que vão te convidar a usar outros papéis sociais, outras máscaras. A gente vê muito disso, é um grande sofrimento que eu vejo nas pessoas que trabalham comigo, que, poxa, a minha vida é sempre igual, parece que a minha vida é um repeteco, tá monótono demais. Você está sempre nos mesmos ambientes, você está sempre com as mesmas pessoas, você está sempre tendo as mesmas conversas. Aí vai ficar difícil trazer o convite para outros papéis sociais. Então, gente, quero deixar aqui essas duas dicas sobre como a gente lida com isso, né? E quero escutar de vocês o que está surgindo aí para vocês diante dessas reflexões. Qual vai ser o seu comprometimento de começar a mudar a sua relação com esses papéis, com essas máscaras que a gente utiliza? E até que ponto também você vai criar um espaço para exercer até um nível diferente de relação com essas máscaras, que é criar um ambiente, um momento do seu dia, pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, em que você tire todas as máscaras, em que você consiga fazer uma reflexão com você mesmo. É o que na psicologia, na tradição da psicologia, a gente conhece, a gente fala que é o self, né? Seria o eu mesmo, a minha essência. Até que ponto eu me permito ter esse momento, que é um momento sagrado até, né? E não somente de uma conotação religiosa, pode ser uma conotação religiosa para você, se é isso que funciona para você, pode ser uma conotação espiritual, pode ser até mesmo uma conotação ateísta para você, se você for um ateu, mas aquele momento sagrado em que você vai olhar para a sua essência, sem nenhum papel social. Então esse é um convite que eu quero deixar para vocês também, tá bom? Se inscreva no canal, agradeço se você puder compartilhar o vídeo, e a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Um grande abraço.